Começar, vamos fechar os olhos, por favor. Lembra da sua respiração. Lembra da presença de Deus respirando em você. Lembrar da respiração é orar para essa presença divina. Gururu Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwaraha, Gururu Sakshat Param Brahma, Tasmai Shri Gurave Namaha. Boa noite a todos. Na semana passada, na quinta-feira, a gente estava refletindo e conversando um pouco foi um dia especial que a gente lembrava dos gurus. E a gente estava entoando uma escritura que chama Guru Gita, que fala um pouco sobre o guru. Algumas pessoas nos últimos dias estavam perguntando um pouco mais sobre guru. E também agora a gente está menos de um mês da chegada do Guruji para cá. Então, eu pensei, a gente refletir um pouco sobre guru. Na inauguração do ashram, aqui, que foi em 2015, na celebração, veio bastante gente. E foi num outro lugar a inauguração, porque não cabia todo mundo aqui. Aí, aos pouquinhos, vinha gente aqui para conhecer o lugar. E aí veio um casal, no meio dessa multidão tinha um casal. A esposa era super devota e estava muito ansiosa para estar perto do Guruji. E o marido não tinha muita. Para que todo esse esforço? Para que toda essa ansiedade aí? E aí eles chegaram lá. Primeiro tinha um monte de gente, ele falou, nem consigo ver ele direito. Parece que ele tá bravo. Por que ele tá mal-humorado desse jeito? E aí ele acabou de falar, ou quando ele chegou, ele começou a andar no meio das pessoas. E às vezes ele dá uns tapinhas nas pessoas. E as pessoas que sabem por quê, que é tipo uma bênção, as pessoas querem que ele dê um tapa. Então as pessoas ficam buscando. E aí o Guruji começava a passar e de vez em quando ele escolhia alguém aleatório e dava um tapa na cabeça. Então a esposa queria um tapa. E o marido estava mal-humorado já. E aí ele estava passando em frente delas. Quando ele estava passando, a esposa fez assim, para ele dar um tapa. Ele olhou e passou direto. E o marido estava de olho fechado, não entendendo nada, porque estava aquilo e ele levou um tapa na cabeça. E aí ele segurou, né? Porque ele ficou bravo. Aí o Guruji passou, ele falou para ela: eu vou levantar agora e eu vou voltar. Porque ele era de outra cidade, eu vou embora. Além de não olhar para minha cara, além de estar mal-humorado, ele desconta o mau humor em mim. E ela segurando, fica quieto. Depois eu te explico. Uma outra vez veio também uma pessoa meditar, e e essa vez foi a esposa. Falei, e aí, tudo bem? Como ele tá? E ela ficou triste e falou, ele tá super chateado. Ele foi ver o Guruji com tanta devoção e com tudo. Quando ele se curvou, ele levou um tapa. E ele até chorou porque ele falou: o que que eu fiz para eles? O que que eu fiz de errado? Será que eu falei alguma coisa? Será que algum pensamento? Ele devia chorar de alegria.
Ou seja, se preparem se alguém levar um tapa. É isso, é isso. É isso, é a preparação. O que é um guru? O que esperar do guru? Ou como compreender o guru? Então, esse Guru Gita fala sobre o princípio do guru. É um livro inteirinho, é um diálogo entre o marido e a mulher, e a esposa, Shiva e Parvati. E eles estão discutindo isso, o princípio do guru. Para que serve um guru? O que é um guru? Quem é um guru? E por que a gente precisa de um guru? Ou será que a gente precisa de um guru? Na quinta, a gente falou, a gente está numa jornada da vida, certo? E a jornada começa. A gente teve algumas respostas. Onde começa a nossa jornada da vida? Hum? Ah, em Deus. Já sabem a resposta, né? Então, e ela vai terminar? Em Deus. Mas quantos de nós realmente pensa nisso ou lembra disso? O nosso conceito é: minha jornada começou na barriga da minha mãe e a minha jornada vai terminar no Dr. Arnaldo, no cemitério. Isso pode ser um pedaço da jornada, mas não é a jornada inteira. Então, para começar a jornada, eu não sei o que eu fiz ou como eu fiz, mas eu comecei e eu tô nela, por alguma razão. Mas para terminar a jornada, para parar na Doutora Arnaldo, você também não precisa de esforço. Certo? Ou precisa? Não. Naturalmente, se não fizer nada, talvez você não vá para a Doutora Arnaldo, mas você vai para algum lugar semelhante. Mas não é o fim da jornada, mas para terminar a jornada, aí sim é necessário um esforço. Então, nascer e morrer é um processo natural. Mas começar a sua jornada e concluir sua jornada, aí é necessário esforço, aí é necessário conhecimento, aí é necessário sabedoria. Para morrer não precisa de sabedoria, mas para alcançar a sua meta, o fim da sua, para você concluir essa jornada, você precisa sabedoria. Fala, mas eu já sei, eu já estudo. Que sabedoria a gente precisa? Existem dois tipos de sabedoria na vida. Eu falo e vocês repetem. Aparavidya. Vidya significa sabedoria, conhecimento. E tem esses dois tipos, aparavidya e paravidya. A diferença é um A. Mas a diferença não é só um A, ela é gigante. Para significa supremo. E apara significa secular ou mundano, ou não supremo. Então, o que é aparavidya? É a nossa sabedoria para viver no mundo. Secular. É necessária? É. Eu preciso saber o que é bom comer, o que não é. Eu preciso saber como me portar na rua. Eu preciso saber de história, de geografia, de biologia, de matemática. É preciso. Porque isso vai me ajudar a viver de uma maneira confortável no mundo, vai me ajudar a viver bem em harmonia no mundo. Então, toda essa sabedoria, a paravidya é necessária. But tem esse azinho no começo. E esse azinho no começo, o que que fala? Ela não é tudo. Porque a paravidya
não pode te levar para o fim da jornada. Não importa o quanto você saiba de física, matemática ou geografia, ou nem quanto você saiba de escrituras, isso não vai te levar. Então, o que vai nos levar? Para Vidya, suprema. Porque a nossa meta é a suprema. Esse fim da jornada é. E essa jornada, ela não é de um ponto e vai para o outro. O que é essa jornada? Ela começou num ponto e ela volta para o mesmo ponto. E isso é Paravidya. A Paravidya vai te fazer viver no mundo, nesse meio tempo. A Paravidya vai servir, segundo o Guruji fala, from Umb to Tumb. Do ventre pro cemitério. A Paravidya. Mas Paravidya é a jornada completa. E como eu adquiro Paravidya? Um livro? Impossível. Em faculdade? Impossível. Conversando com alguém? Impossível. Para receber esse Paravidya, esse conhecimento supremo, porque ele é o único que vai te abrir os olhos. De novo, essa palavra vidya, mas agora são duas: vidya e avidya. Então, vidya é sabedoria, avidya, a é negação, é ignorância. Então, eu preciso de um conhecimento que vai me libertar da ignorância. E esse conhecimento só pode ser oferecido por um guru. Por quê? Porque é alguém que já chegou nesse Supremo, que já chegou nesse caminho. E ele pode mostrar. Alguém, você assistiu um vídeo na internet e vai falar, você é a alma, você é imortal. Depois que você desligar esse vídeo, você já está estabelecido nisso? Não, mas eu vou falar para os outros. Então, somente alguém que alcançou essa meta suprema, o fim dessa jornada, pode guiar os outros para chegar nessa jornada. E como chegar nessa jornada? E isso é chamado guru. Guru não é alguém que sabe um monte de coisa, que sabe escrituras, ou alguém que é da Índia, ou usa roupa laranja, ou usa barba, ou usa isso, aquilo. É essa sabedoria suprema oferecida para a gente. É essa forma de receber. E como a gente pode receber isso? Como eu faço para receber um negócio desse? Essa sabedoria? Tomara que sim. E aí aqui começa esse diálogo entre Senhor Shiva e Parvati. Então, nesse primeiro verso, ele fala assim: no pico panorâmico do Monte Kailash, a Mãe Divina Parvati, que está sempre ansiosa para cultivar a devoção, se curvou para o Senhor Shiva com amor profundo e humildemente perguntou. Então, aqui, antes de começar o diálogo, as Parvati, a Mãe Divina, ela se aproximou dele e ela teve uma atitude. Antes de perguntar, antes de fazer qualquer coisa. Então, aqui, sim, a Mãe Divina e o Senhor Shiva, eles eram casados. Então, pode ser algo entre um marido e mulher,
Mas aqui isso representa um diálogo entre o discípulo e o guru. Isso é externamente. Então, aqui vai falar da sua atitude com relação ao guru. Como você deve se portar para receber essa sabedoria? Mas isso tem um outro preceito também. Esse conceito desse Monte Kailasha, de alguém fazendo uma pergunta, se curvando, isso pode ser compreendido dentro de nós. O Senhor Shiva representa também a divindade em nós. E Parvati pode representar o quê? Nosso intelecto, ou essa nossa ânsia interna de querer essa liberdade. Até hoje eu aprendi um monte de coisa desde que eu nasci. Eu aprendi a falar, eu aprendi a andar, eu aprendi a comer, eu aprendi a estudar, passar de ano, eu aprendi a ser bom, um monte de coisa, mas até agora esse vazio está em mim. Será que não tem mais nada? Será que eu vou precisar ler mais livro? Será que eu vou precisar aprender mais coisas? Então, esse diálogo entre Shiva e Parvati também representa esse diálogo interno dentro de nós. Algo dentro de nós buscando e ansiando por essa libertação, por aquilo que vai me deixar realmente e verdadeiramente pleno. A Paravidya nunca vai poder nos deixar pleno. Paravidya vai nos deixar pleno. O fim da jornada é essa plenitude. Então, isso também é um diálogo interno nosso. Tem algo interno nosso buscando e questionando, querendo resposta. E onde foi isso? No pico do Monte Kailash. E o que significa isso? Para você ter esse diálogo, você tem que estar lá no pico da sua montanha. E onde é o pico? Lá em cima, nos Himalaias. Himalaia significa o local do frescor, porque lá é cheio de neve. Aqui em cima é o local do nosso frescor, do nosso. Daqui para cá é o pico da montanha. E é aqui que você pode ter o diálogo com o guru, internamente. É aqui que você pode escutar a resposta. Porque se você estiver daqui para baixo, vai ter um monte de diálogo acontecendo, mas nenhum é com o guru. Então, é o diálogo entre o guru e discípulo externamente, e é o diálogo entre o guru e o discípulo internamente. Minha individualidade é o discípulo. Seja o meu ego, minha inteligência ou minha mente, esse é o discípulo. Entendendo que já bateu a cabeça demais, entendendo que buscou em toda parte esse raio dessa felicidade e não encontrou. E agora está buscando um, um outro caminho. Então, nesse primeiro verso, fala das nossas qualidades a serem desenvolvidas para esse diálogo, ou para essa resposta, ou para receber para a vidya. Eu vou ler e depois eu vou ler o segundo. Então, no pico panorâmico de Kailash, a Mãe Divina Parvati, que está sempre ansiosa para cultivar a devoção, se curvou para o Senhor Shiva com amor profundo e humildemente perguntou: quais são as características ou as qualidades que um discípulo deve ter? Aqui, lendo aqui. Alguma não? Silêncio. Disciplina, que mais? Humildade, devoção, gratidão. Que mais? Fé. E mais um, desejo.
Desejo. Se a gente não tiver o desejo de saber isso, você não consegue forçar alguém. Você tem que buscar isso, você tem que alcançar isso. Somente a partir de um desejo sincero, a pessoa vai alcançar. Então, nós somos discípulos, ou candidatos a discípulos, ou tentativa de discípulos. Essas quatro, pelo menos essas quatro coisas a gente tem que se perguntar. Qual é o meu grau de, primeiro, do meu desejo para isso? Algum desejo a gente tem, senão a gente não estaria aqui, senão a gente não estaria tentando meditar, senão a gente não estaria nesse caminho. Qual é o outro? Qual é o meu grau de devoção? Terceiro, qual é o meu grau de humildade? Uf. Qual a minha fé? Pré-requisitos. Eu nem perguntei ainda qual é a sabedoria, ou como chegar, como alcançar, mas se eu não tiver isso e eu não cultivar isso, não tem como receber. Na Gita fala, Tat vidi pranipatena pariprashnena sevaya upadekshanti te gyaninan tato darshinaha. Tatvidi pranipatena. Saiba que, se curvando, pariprashnena, fazendo as perguntas certas, que representam o seu desejo. Seva, servindo, você vai receber. A sabedoria vai chegar até você, fazendo a pergunta certa. Então, por exemplo, vem o Guruji para cá e tem perguntas e respostas. Aí só saem as pérolas. Qual a sua cor favorita? Será que a gente não poderia pôr um Shivalinga no gramado? Pergunta para o seu arquiteto. O Guruji deve olhar e falar, ai, meus crianças. Fazendo a pergunta, mas isso mostra o nosso desejo. O que eu quero? Mais a Paravidya ou Paravidya? Então Parvati chegou e, com profunda ânsia de saber, se curvou com devoção e humildade. Porque se eu não me curvar, como eu vou aprender? Curvar é se colocar abaixo daquele que vai te ensinar. E se a gente não colocar abaixo para receber, se a gente se aproximar, por exemplo, de alguém para saber com um ego, você vai aprender algo. Você vai perguntar algo para a pessoa. Aí a pessoa vai começar a responder, você vai falar, ah, eu já sei, já sei, já sei, isso eu sei. E é a mesma coisa, qual é? Como eu me aproximo, por exemplo, do guru para receber? Normalmente eu quero mostrar que eu sei, eu quero mostrar que eu estou usando um japamala, eu quero mostrar que a minha roupa é bonita, eu quero mostrar que eu estou estudando escrituras, ou eu quero. Mas será que eu tenho a humildade de me colocar numa posição de receber? A água, o Guruji fala, a água acumula na base da montanha, não lá em cima. Lá em cima chove, a água escorre, não para, ela só vai parar lá embaixo. Então é a humildade. E aí ela continua: Ó Senhor dos Senhores, o mais excelente de todos, o Guru do universo, eu me curvo continuamente a ti. Dentre todas as sabedorias espirituais que são escondidas e não reveladas, o Guru Gita é a mais secreta. Através da sua graça, por favor, me ilumine ou me esclareça e revela essa verdade para mim.
E aí vem da pergunta certa, que vai mostrar o seu desejo e onde você quer chegar. O que mais a gente quer saber? Ou o que a gente quer saber? Se nós todos estamos aqui, algum desejo por essa verdade a gente tem. E a gente está buscando essa revelação. Mas essa revelação só pode ser feita ou compartilhada com essas características que Parvati, a Mãe Divina, está ensinando para a gente como a gente deveria fazer. Humildade, sinceridade, fé e desejo. Sem isso, você pode ler todos os livros do mundo, mesmo espirituais. Ou sem esses quatro, você pode ir em todos os eventos que o Guruji for. Mas se eles não estiverem presentes, ou de acordo com o nível da presença desses quatro, a sabedoria vai fluir. E aí, ela faz a pergunta para ele. Qual deveria ser a pergunta? É bom eu usar roupa branca ou laranja? Essa pergunta ou não? Que comida eu devo comer? Quantos dias eu devo jejuar? Isso é para ou aparavidya? Para. Ou seja, a paravidya é para satisfazer sua mente. Só que ela nunca se satisfaz. E para é a que vai te satisfazer para sempre. Qual deveria ser a pergunta? Você tem que fazer uma pergunta, igual Parvati. Vocês são Parvati agora. Parvati representa o discípulo e Shiva o guru. E ela vai fazer uma pergunta. Qual é a pergunta? Como ter discernimento? Alguma outra? Por onde começar? Como se dissolver? Ok. Você tem WhatsApp? Para a gente continuar a conversa? Não. Qual deveria ser? Mais alguém? Como eu saio desse enrosco? Uhum. Ok. Meu Senhor, por qual caminho pode o ser individual se tornar um com Deus ou realizado? Com humildade eu me curvo aos seus pés e busco sua explicação. Como eu faço para me libertar dessa experiência de limitação? Dessa minha certeza de que minha jornada é from womb to tomb? E para entender de verdade no meu coração que a minha jornada é de Deus de volta para Deus. Como eu faço para acabar com essa minha limitação, essa minha experiência de separação e de vazio para a minha experiência de plenitude e do absoluto? E será que não é isso que a gente está buscando em todas as sabedorias? Não é? O porquê você quer saber? Para ter alguma satisfação. Uma criança está perguntando o tempo inteiro, ela quer saber, saber. Nós o tempo inteiro queremos saber, saber. E esse saber é para quê? É para te trazer algum alívio, é para te trazer alguma experiência de conforto, algum tipo de prazer. Mas a única sabedoria que vai te dar o verdadeiro prazer é essa. Como eu me liberto dessa limitação ou dessa ignorância que me faz pensar que eu sou separado, que me faz pensar que eu nasci, que eu vou morrer, que me faz sofrer nesse mundo, que me faz sentir vazio nesse mundo, que me faz sentir sozinha nesse mundo. Como eu faço para me libertar disso? E isso,
Quanto mais for sincero esse seu desejo por essa resposta, mais forte essa resposta vai vir. Porque se não for sincero, não vai tocar. Não vai tocar. Eu busco sua explicação, a sua resposta. A paravidya nos faz chegar, talvez com conforto, até o cemitério. Mas aí o que acontece? A jornada não acabou. E qual o problema? Ela tem que continuar. Ela tem que continuar. Não tem outro jeito. A gente tem que chegar na jornada, no fim dela. O Aparavidya vai te deixar por esse período confortável, mas e depois? Voltar, voltar, seguir, seguir, seguir. E por isso que é interessante. A Aparavidya está conectado com a sua mente, está conectado com o seu intelecto, está conectado com a sua individualidade, que é a vida no mundo, a temporariedade. Tanto que nessa história, nessas escrituras de diálogos com Shiva e Parvati, Shiva, ele nunca deixa o corpo, ou reencarna, ele é sempre o mesmo. E a mãe divina Parvati, ela vai mudando. Ela sempre é a companheira dele. Mas nessa vida ela foi uma, depois próximo, próximo, próximo. Então, a nossa mente, o nosso intelecto, o nosso conhecimento mundano, o nosso corpo, a nossa vida no mundo é temporário. E é esse ciclo todo. Mas o nosso guru verdadeiro, a nossa essência divina é eterno. Não tem essas mudanças, é imortal. Então, qual é o pedido dela? Ou qual o pedido nosso? Como eu faço para sair desse ciclo de nascer e morrer, de ficar saudável e ficar doente, de ficar feliz e de ficar triste, de ficar novo, velho e depois do velho? Como eu faço para sair dessa minha compreensão, dessa experiência, para essa experiência? O quanto eu quero isso? Isso é, ninguém precisa levantar a mão nem falar, mas é internamente se perguntar o quanto eu quero isso. E se isso for sinceramente um desejo, uma vontade, o caminho vai aparecer. E o guru vai aparecer. E aí ele fala, Shiva começa a responder. Ele fala: aquele que tem absoluto amor por Deus e considera o guru como o mesmo que Deus, para essa grande alma, todas as verdades supremas são reveladas. Então, o que ele quer dizer aqui? Não é o você, como a paravidya, de você se matricular numa universidade. Universidade suprema. Não existe. Não é você ir numa biblioteca e pegar um livro sobre Deus. Não é você sentar e discutir escrituras com alguém. Não é assim que a verdade vai vir. Porque ele está falando aqui, a verdade vai ser revelada. E revelada por quem? Qual é a condição dessa revelação? Eu acabei de ler. Aquele que tem memória. Não. Aquele que tem absoluto amor por Deus. E considera o guru como o mesmo que Deus. Para essa grande alma, todas as verdades serão reveladas. Então, é uma atitude nossa de se abrir para essa verdade, para que ela flua. E se isso for para dentro de nós,
Esse diálogo é dentro de nós agora. Essa verdade já está dentro de nós ou não? Tá. Não é um livro que vai trazer uma verdade para você. Não é uma pessoa que vai trazer uma verdade para você. Mas é essa atitude. E essa minha abertura. E essas minhas qualidades. Absoluto amor por Deus. Quanto mais próximo desse amor por Deus, mais o fluir dessa verdade vai estar em nós. E o que ele está, então, o que esse ensinamento quer dizer? O que Shiva, essa resposta de Shiva quer dizer para a gente? Eu preciso ser sabido para ter essa verdade? Eu preciso usar japamala, ou eu preciso usar uma roupa laranja? Eu preciso ser homem ou mulher? Eu preciso ser indiano ou brasileiro? Tem alguma coisa a ver com isso, essa verdade? Zero. Ramakrishna Paramahansa, um grande mestre imerso em Deus. Talvez ele soubesse escrever o nome dele, não tenho certeza. As pessoas, todos os sábios, monges, santos, iam lá para perguntar coisa para ele sobre essa verdade absoluta. E aí alguém falava para ele: como você sabe essas coisas? De onde saem essas respostas? Porque você nunca leu uma escritura? E ele ria e falava: e eu preciso ler alguma coisa? Tudo que eu preciso saber, Deus fala direto para mim. Por quê? Algum diploma dele? Algum certificado de yoga? É a atitude. A atitude nas nossas vidas vai fazer essa verdade fluir. Jorrar em nós. Amor por Deus. E aí ele fala: ó Devi, porque você é o meu próprio ser em outra forma, eu vou revelar essa verdade para você. Ele está chegando em Paravidya. Eu vou revelar essa verdade para você. Até agora, ninguém me perguntou algo que é tão benéfico para todos. Então aqui Shiva está falando para ela: você é eu mesmo em outra forma. Se fosse o diálogo entre um marido e uma mulher e a esposa, daria para ele falar isso? Se fosse o diálogo entre um discípulo externo e um guru, daria para ele falar isso? Não. Então, é interno. Essencialmente, esse diálogo é interno. E esse diálogo tem que acontecer dentro de nós. É a alma falando, porque essa alma, a presença divina, ela é a mesma em todas as formas. Então, a forma, ou a mente, ou tudo aquilo que tem essa forma e é mutável, representa aqui Parvati, ou discípulo. E aquilo que é imutável em todos representa Shiva, o Guru. A Paravidya vai me levar sempre para a forma e para o mutável, e Paravidya para o imutável sem forma. Esse é o verdadeiro diálogo. E é o que a gente está se preparando para tê-lo. O diálogo entre esses dois. E aí ele vai revelar: ó doce Parvati, por favor me escute, enquanto eu revelo o segredo que é difícil de alcançar nos três mundos. O Guru é nenhum outro do que Deus. Eu afirmo essa verdade para você. O Guru Gita continua, mas ele revelou a verdade mais alta e mais secreta. Você fala, mas por que é tão secreto? Ou por que essa é a coisa mais absoluta? Ou você fala, talvez Shiva estava cheio de ego, porque ele é o Guru. Então ele está falando para a esposa dele, eu sou Deus. Por que essa é a verdade mais secreta ou mais elevada?
Porque a gente discutiu que para a vidya, que é o único caminho, a única sabedoria que vai nos libertar, só pode ser oferecida por um guru. Não existe outra possibilidade. Sem alguém que já chegou, ou sem alguém que sabe o caminho, como você pode andar? Então, é por isso que essa é a verdade mais secreta e a mais elevada de todas. Porque guru não é uma pessoa que vai te ensinar algo. Guru não é alguém que usa barba ou usa roupa desse tipo, ou tem um nome, porque isso está associado com apara. Mas guru é Deus manifestado numa forma e manifestado nessa forma para te ensinar e para te guiar. E por que ele se manifestou? E por que Deus se manifestou naquela forma? Por quê? Porque o seu desejo trouxe essa presença até a sua vida de alguma maneira. Dá para entender isso ou não? Guru é Deus. Você fala, agora você está fazendo idolatria ou adoração completamente oposto a isso. Eu falei isso para vocês na quinta passada. O Guruji sempre fala, um ser humano não é guru. Não pode ser um guru. E um guru não pode ser um ser humano. E o que isso quer dizer? Quando eu vejo uma forma e alguém está falando, ele é o guru, quem eu tenho que entender que é o guru? Ou qual é a minha experiência, ou qual é a minha atitude? A presença divina está manifestada nessa forma. A forma não é o guru, mas a presença divina manifestada naquela forma, falando através daquela forma. E o Guruji fala, e esse é o erro da grande maioria dos discípulos. Eles se apegam à forma e esquecem do sem forma. Então eles choram quando o guru não está. Mas é impossível o guru não estar. Eles ficam tristes quando o guru morreu. Mas o guru não morre. A forma morre. Pode entender isso. Jesus é um guru ou não? O guru, dentro daquela forma chamada Jesus, ensinou. Jesus morreu, foi crucificado, mas ele nunca morre. Então, por que essa é a verdade mais elevada? Porque se a gente não é só entender, ah, agora eu entendi, mas é quando a gente tiver a experiência dessa verdade, game over. Então a gente está nesse processo. O guru interno, que é aquele que está acontecendo o diálogo lá dentro, entre Parvati e Shiva, entre o indivíduo e o eterno, lá dentro de nós, é a mesma coisa da nossa relação daqui com o guru externo. O guru interno, pela nossa sinceridade, seja o grau que ela seja, pelo nosso desejo ou pela nossa vontade, se manifestou numa forma externa para te mostrar que você tem que ir para dentro. Então o Guruji fala: tem um guru interno puxando você para dentro e o guru externo empurrando você para dentro. Talvez o interno não tinha conseguido ajuda o suficiente. Ele falou: esse miserável não está me ouvindo. Eu vou pegar, vou
pedir uma ajuda externa também. Vamos ver se agora vai. É um princípio divino. E enquanto a gente esquecer isso, a gente está em aparavidya, de novo patinando. Guru não é diferente de Deus. Outra coisa importante que tem a ver com guru. Guru não é a forma, mas guru é o ensinamento. Todo mundo quer seguir o Guruji, a forma física dele. Todo mundo quer estar perto do Guruji. E não tem nada de errado. Mas quantos querem seguir o que ele fala? Será que não foi a mesma coisa que Jesus falou? Quanto tempo vocês vão ficar falando mestre, 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 mas ninguém faz o que eu falo? Então, guru é o ensinamento dessa forma e guru é eterno. A forma não é eterna, mas o guru é eterno. Então lembra, essa presença que a gente chama de guru, ou a gente chama de guruji, ou a gente chama de gurudev, é esse princípio divino manifestado. E manifestado, por que esse princípio chegou até nossas vidas? Coincidência, você tropeçou e caiu no ashram? Ou sua esposa te trouxe aqui à força? Por alguma razão, você estava buscando isso. Por alguma razão, mesmo que você não entenda, o seu desejo te trouxe até esse princípio divino manifestado. Mas que ele é o mesmo que está dentro de você. Ele está conectado. Então, a sua perguntas e respostas não tem que ser só quando o Guruji vem. Um monte de gente me fala, não vejo a hora do Guruji chegar. Para quê? Para eu ai, metralhar o coitado de todas as minhas perguntas mais elevadas possíveis. Quando ele chega lá, o cesto dele é desse tamanho de pergunta. E aí quem leva a bronca sou eu. Ele falou, dá uma olhada nisso antes, por favor. A perguntas e respostas é aqui dentro. Mas por algum mérito nosso, manifestado fora, para nos guiar e nos conduzir. Para a gente ter uma percepção um pouquinho mais próxima da nossa percepção de individualidade. Nossa, ele fala, nossa, ele come, nossa, ele anda, ele dorme. Mas é só para a gente ter um pouquinho mais de algo concreto e palpável na nossa mão, que esse princípio divino veio até nossas vidas. Mas só com um propósito, para mostrar para a gente que é lá para dentro que a gente vai encontrar a verdade. Uma vez Sai Baba, que é um grande outro guru, e ele manifestava coisas, pedras preciosas e todo mundo, claro, aí milhões e milhões de pessoas. E aí ele falava para os discípulos dele: vocês ficam rindo do meu lado, hahaha, manifesta isso, manifesta aquilo. Depois de algum tempo eu vou deixar o meu corpo e vocês vão cair na real. Deus estava aqui, mostrando para a gente o caminho e a gente ficava olhando para as mágicas, para os truques, para isso e esquecemos da verdade. Por isso que essa é a verdade mais absoluta. A partir do momento, primeiro, que a gente aceitá-la e viver nela, a gente vai se aproximar mais e mais de Paravidya. E aí, quando a gente se estabelecer nessa verdade, game over. Acabou a jornada. E não necessariamente ela tem que a ver com o fim da jornada no cemitério. O acabar a jornada é viver pleno para sempre. E é para isso que o guru está manifestado. Para isso que tem uma linhagem, para isso que tantas formas vieram em tantas épocas para essa orientação. Tudo que Jesus ensinou era só para isso. Vai para dentro e saiba que você é isso. Vai para dentro, se estabelece nessa verdade eterna, e suas questões vão acabar, sua busca vai acabar, seus desejos vão acabar. Isso é Paravidya.
E é para isso que existe um guru. Sem um guru, a gente não chega. E um guru, como eu falei, ele pode ser um ensinamento. São Francisco não teve um guru físico. Quem foi o guru dele? Foi o ensinamento de Jesus. Ele pegou aquilo lá e falou: é isso, e ponto. Mas quantos de nós está pronto para isso? Mas a gente está pronto, de alguma maneira, para trabalhar isso e para crescer nisso. Senão, o guru não ia chegar. E tantas pessoas, vamos supor, você tem essa noção, você tem já algo disso. E aí você quer trazer outras pessoas. Fala, não, não quero, agora não. Porque não é o momento, talvez. E não é para a gente olhar para a vida dos outros, mas é a gente olhar para a gente e falar: eu cheguei até aqui. Eu tive a oportunidade de ter essa sabedoria, de recebê-la e de trabalhar nisso. Como eu deveria cuidar disso? Como eu deveria lidar com isso? A pres... A percepção do teu recebimento, né? A partir do momento que você entende que você está recebendo, você consegue enxergar que você está recebendo, você vai aumentando isso cada vez mais. Sim. Então, a gente, por alguma razão, a gente estava pronto para receber algo. E aí, dependendo da nossa vontade, daquelas qualidades nossas que a gente falou no primeiro verso, com esse trabalho, esse fluir ou essa proximidade vai chegar. Por algum mérito a gente recebeu. A gente teve a oportunidade de trilhar. E agora, com esse aumento dessas nossas qualidades, a gente vai se aproximar. Então, qual é a nossa missão? Devorar livro? Não. Mas trabalhar mais e mais essas características em nós. E trabalhar mais e mais os ensinamentos que a gente recebe do guru. Então, não é uma palestra. O Guruji fala. Ele falou isso quando ele veio ano passado. Tem umas calhas d'água onde captam água e no final da calha, na Índia, tem com boca de leão, ou com boca de vaca, ou com boca de animais diferentes. E aí quando começa a chover e cai água, chegam as crianças e brincando e falam: Nossa, a vaca está soltando água. Nossa, está saindo água da boca do tigre. Mas era do tigre que está saindo água? Era da vaca que está saindo água? Não, é água da chuva. Então, se sair, você está ouvindo uma palestra do guru. É da boca do guru que está saindo ou de Deus? De novo, a gente estava voltando de uma palestra e aí alguém perguntou para o Guruji as famosas perguntas: Você é a vaca ou você é o tigre? Ele só olhou, não falou nada. Bom para ele, para aquele. Mas qual é a nossa atitude? Eu estou olhando para vaca, para o tigre ou para o leão, ou eu estou tentando lembrar? Então, guru tem vários. Pode ter vários gurus. Qualquer pessoa que te ensina algo é o guru. Mas aquele que vai te ensinar o supremo é o guru com G maiúsculo. E esse é extremamente raro. E esse é a verdadeira fonte. É a própria manifestação do divino te guiando através de palavras, de ensinamentos, de exemplo, até que você vá para o lugar certo e encontre onde ele está. E é por isso que a conexão nossa com um guru, mesmo externo, é eterna, porque ele é o princípio dentro de você. Mas eu preciso falar com ele, ele não está perto de mim. Talvez ele não saiba quem eu sou, ele não vai saber meu nome. Eu nunca falei com ele. Como ele vai me ajudar?
Porque ele não é essa forma. Ele é a forma, sem forma dentro de você, e te guiando e te conduzindo, e que sabe tudo o que está acontecendo. Sabe exatamente o que você precisa. Em cada passo, em cada momento, porque Guru é Deus. Deus sabe o que você precisa ou não? Sim. Deus sabe o melhor caminho para você? Sim. Então, esse princípio já é e já existe. Então, o que é um discípulo? É aquele que está pronto, através de obediência, de humildade, de devoção e de desejo, para se purificar para que esse princípio divino se manifeste. Nós já temos o guru, mas será que eu sou o discípulo? O tempo inteiro. A gente tem que trabalhar para buscar essa verdade que Shiva falou que é a suprema. Esse princípio divino chamado guru está me guiando o tempo inteirinho. E por algum bônus, a gente recebeu esse princípio divino numa forma para dar um reforço. Como eu devo viver? Como eu deveria passar por essa vida? Como eu deveria usar cada instante? Quão afortunado eu sou. O mundo inteirinho, sem exceção, está buscando a saída. Tudo, todos. Mesmo se alguém fala, eu não quero saber de Deus, eu não quero saber disso e nada daquilo, eu só quero desfrutar da minha vida. Ainda assim ele está buscando. Como eu saio desse enrosco? E a gente recebeu a resposta, tá? E um caminho para essa resposta. Um caminho para essa conexão. E uma forma para nos conduzir para essa. A gente tem que refletir mais sobre as nossas vidas, sobre a minha atitude, sobre como eu deveria viver, como eu deveria considerar essa oportunidade de ter um caminho espiritual e de ter um guia espiritual de verdade que representa essa manifestação do princípio divino. Não é uma forma, mas qual é a minha atitude? Isso vai falar tudo sobre o grau, a intensidade desse fluxo de Paravidya na minha vida. Certo? Alguma pergunta? Hum. Se tudo é Deus e o Guru é Deus, se eu sirvo a criação, estou servindo ao Guru correto? Não preciso necessariamente servir no ashram ou tem diferença? Se todo mundo for servir a criação e não servir no Ashram, nós vamos fechar o Ashram. Claro que servir a criação, porque é servir o princípio divino. E é isso que eles ensinam. Não é, só se você vir no Ashram, você está servindo o Guru. Sim, aí teria alguma coisa errada. Claro, o Ashram é a casa do Guru. Então, servir no Ashram é servir o Guru. Mas se o Guru é o princípio divino e é esse princípio de Deus na criação, qualquer serviço que eu fizer de coração e com sinceridade, eu estou servindo o Guru ou não? Sim ou não? Sim. Aqui no Ashram, sabe o que é? É um laboratório, é uma escola onde a gente aprende como viver, aprende como servir, aprende como se portar no mundo. E aí você tem que ir para a realidade e continuar. Eu só sei servir quando eu sirvo no ashram. Eu só sei, eu só sei meditar quando eu venho no ashram. Eu só sei ter boas qualidades quando eu venho no ashram. Quando eu saio daqui, pronto, agora acabou, me livrei. O guru está o tempo inteiro. Se ele é o princípio divino, se ele é. Ele falou para Parvati:
eu sou você mesma em outra forma. Ele está o tempo inteiro. Então, o tempo inteiro eu estou servindo esse guru. Servindo a mim mesmo, servindo aos outros, servindo qualquer aspecto dessa criação é servir ao guru. E faça isso com essa atitude. E servindo até esse guru físico, porque ele está conectado. Uma vez, uma pessoa perguntou para um yogacharya, o Bhadraya Baba, perguntou para o Guruji: Baba, milhões de pessoas estão rezando e falando com você. E aí, você recebe mesmo isso? Adianta alguma coisa? E aí o Guruji parou e falou assim: todas as pessoas que pensam em mim, pedindo algo em forma de oração, eu recebo. E eu respondo. E não é da boca para fora. Isso é o princípio divino, ou seja, não era um ser humano falando, não era uma forma falando. Eu escuto. Não. Mas esse princípio divino, que está manifestado nessa forma, também está manifestado no coração de cada pessoa que está orando por mim. Então eu recebo e escuto. Uma vez no Texas, o Guruji, só com os residentes, também estava fazendo graça. Assim. Ele falou: as pessoas perguntam se eu tenho poder, e isso eu não tenho nada. Ele falou: mas uma coisa tem em mim. Qualquer um que pensa em mim, ora para mim, eu recebo na hora. E aí ele falou: eu, eu, eu tô tão cansado ultimamente. Tô quase sem dormir. Ele gosta de fazer graça. E aí ele falou: sabem por quê? Aí ninguém respondeu. Ele falou: vamos supor, eu tô na Índia. Aí alguém lá nos Estados Unidos fala: Baba, tô indo para o hospital agora, me ajuda. E aí eu tenho que ir lá e ajudar. Baba, agora eu tô numa briga, me salva. Eu tenho que ir lá. E é tanto fuso horário, o tempo inteiro isso. O que que eu faço? Estava pedindo ajuda. O que que eu faço? Mas era só de uma maneira leve, uma maneira meio descontraída de falar: eu estou sempre ouvindo, eu estou sempre com você, estou sempre te ajudando. Não eu, esse que tem uma barba, que tem um nome, um passaporte, uma nacionalidade, tem uma idade, não esse. Mas eu, o princípio divino que está conectado com você, eu estou te ouvindo e estou te conduzindo, estou te apoiando e te ajudando o tempo inteiro. Então depende mais de quem? Dele? Não. A conexão foi feita. Eu preciso alimentar. Alguém mais? É, a impressão que eu tenho é que a gente tem dois caminhos. Tem um caminho que é o caminho para dentro, que é a introversão, e a extroversão. Como que a gente faz para lidar com isso? Porque é, eu tenho a sensação que eu quero seguir um caminho da introversão, mas a minha vida, ela é muita extroversão também, porque no dia a dia, né, tudo me leva para isso. E aí, toda vez que eu vou para a extroversão, eu me afasto. Eu tenho essa sensação. Eu tenho uma dificuldade para conciliar, sabe? Para Uhum, manter essa atitude, né? é, Quando eu estou na extroversão. uhum. Eu Essa acho é a que é um vida. desafio. Essa é a vida. E se você olhar até a ciência, tem duas forças. Uma chama centrífuga e outra chama centrípeta. Jesus falou isso de duas. Ele pôs dois nomes nessa força, centrípeta e centrífuga. Ele chamou uma de Marta, a outra de Maria. Essa é a dualidade. E isso é chamado de porta larga ou porta estreita. Isso é chamado em outros termos, Shreyas e Preyas em sânscrito.
Mas essa é a nossa jornada. Então, o princípio é, primeiro, eu já estou me sentindo bem de seguir esse caminho. Eu estou me sentindo bem de estar mais próximo dessa verdade ou desse diálogo com Shiva e Parvati. E agora, por que Shiva falou essa verdade absoluta? E por que ela é a mais elevada? Porque a partir dela eu consigo viver onde eu estiver com ela. Guru é Deus. Então, ele está em toda parte. Ele tá em todo... Esse princípio divino está em toda parte, manifestado em todos os lugares. E esse é o meu grande desafio. E por que eu ainda eu sinto esse cabo de guerra e sinto essa diferença? Eu estou num ashram, eu sou mais espiritual. Eu estou no meu consultório, eu sou mais mundana. Porque esse princípio ainda não está completamente estabelecido em mim. Eu só, por enquanto, eu tive um gosto dele nos ambientes que são mais favoráveis. Mas eu preciso expandir até que ele esteja de uma forma inviolável dentro de mim. E agora esse é o nosso trabalho. E esse trabalho vai ser através do desenvolvimento desses atributos de um discípulo. Eu vou viver no mundo com mais humildade, com mais desejo, com mais fé nessa. Com mais fé no quê? Nessa verdade que está sendo declarada para a gente. E com isso, gradualmente isso vai se expandindo. Até que não vai mais ter diferença entre Marta e Maria. Até que não vai mais ter diferença entre Asha e meu consultório. Não vai ter diferença até esse ponto. Não é abrir mão. Não existe como abrir mão. A gente tem que abrir mão daquilo que é nocivo para a gente. E o que é nocivo? O que a gente entende que é contra os ensinamentos dos gurus, contra Dharma nosso. Mas como eu vou abrir mão do trabalho? Tem como? Não, mas eu tenho que transformar o trabalho de mundano para divino. Sabendo que, se o guru não é uma forma, se o guru é um princípio divino, o guru está no meu consultório ou não? Teoricamente ele está. Mas agora eu tenho que transformar isso na realidade. Como eu vou transformar isso? Numa mudança. Eu vou chegar no meu trabalho e falar assim: mesmo eu não sentindo você, eu sei que você está aqui, se revela, me ajuda, eu te ofereço. Vai vir um paciente para mim, não é pronto, agora eu vou ter que ficar esquecendo de Deus. Não, mas o princípio divino também está nesse paciente. O princípio divino está em toda parte. Eu tenho agora que fazer esse para-vídea crescer. E com esse meu esforço, eu vou ter mais clareza do que eu devo fazer e o que eu não devo fazer. Não é por isso que. Bom, então eu vou no bar e vou encher a cara, porque o princípio divino também está aqui. Com discernimento. Mas eu tenho que expandir isso agora. Não é o deixar algo, mas é o abraçar. Se Marta não estivesse cozinhando para Jesus, Maria e Jesus iam morrer de fome. Chega uma hora eles iriam falar: estou com tontura, não dá mais para a gente conversar. Se Marta tivesse sentada lá. Os dois têm que acontecer. Por isso que a gente está falando, você não tem que abandonar a paravídia, você não tem que ser um ignorante no mundo, senão você vai sofrer também. E você vai chegar mais rápido na doutora Arnaldo. Mas é só não esquecer da Suprema. Enquanto você vive no mundo com a paravídia, não esquece que a meta é paravídia. Enquanto você está na presença da forma física do guru, que é uma bênção, porque é, é esse princípio concentrado e manifestado. Mas não esquece desse princípio. Se você olhar e falar: olha, essa forma física, nossa, está ficando mais velho, nossa, ele não respondeu minha pergunta, nossa, ele está bravo ou está feliz. Senão também vira paravídia. Até aqui pode virar paravídia. Se eu venho no ashram para falar sobre coisas mundanas, se eu venho no ashram para me exibir, se eu venho no ashram para algum propósito que está alimentando o meu ego e minha individualidade, a paravídia e não paravídia. Então esse princípio pode ser aplicado em qualquer parte. E esse é o desafio da nossa vida. E é por isso que a gente está aqui. Certo?
A gente vai continuar. Não agora, mas a gente vai continuar. Vamos fechar os olhos, por favor. Observa a sua respiração. Somente na tranquilidade esse diálogo é possível. O tempo inteiro a gente está dialogando com nossos desejos, nossa extroversão, nossas expectativas, nossas metas nesse mundo. Mas o diálogo com o guru só acontece na calma, no pico da montanha, do Kailasha. Muitas vezes esse diálogo é silencioso. Guru é a presença de Deus. Gurudev falava: a minha respiração, a sua respiração é a minha presença. Se o Guru fosse um ser humano, que sentido teria essa afirmação? A presença de Deus respira em você. E esse é o princípio do Guru. Pelo seu desejo, pela sua sinceridade e vontade, esse princípio divino que respira em você agora assumiu uma forma e chegou até você para te mostrar e te ensinar esse princípio, essa verdade. Eu não sou uma forma, eu sou sem forma nessa forma. Eu não sou diferente de você, eu estou em você. O Guru é o ensinamento e não uma pessoa. O Guru é sua essência divina e não uma forma. Nunca pensa que o Guru está longe de você. Nunca pense que o Guru não te conhece. Esse princípio divino te conhece mais do que você mesmo se conhece. Aceita mais essa verdade na sua vida. Que a gente possa sentir cada vez mais gratidão por todas as oportunidades que a gente recebe. O mundo inteiro está buscando esse consolo, essa paz, essa plenitude. E nós fomos convidados para essa experiência, nós fomos convidados para essa transformação. Isso é uma oportunidade, uma responsabilidade. Que através da minha vida, do aproveitamento desse convite, eu posso transformar o mundo. Orando para que o nosso desejo por essa experiência seja realmente forte. E para que a gente utilize essa vida para alcançar essa meta de comunhão plena, de plenitude total.
de teoria para experiência, da forma para o sem forma, da mortalidade para a imortalidade. Agradecendo a todos pela presença, agradecendo ao Guru pela inspiração, agradecendo a Deus por mais essa respiração, tentando perceber esse princípio divino eterno, chamado Guru, em cada um de vocês, em toda parte. Eu me curvo a todos. Om. Amém. Obrigado a todos. Boa semana a todos.